Eu já lhe conheço. Quem é o pastor Marcos? Pai Senhor, meus irmãos, boa noite. Meu nome é Marcos Albuquerque. Eu sou ministro na Igreja Ministério Lírio dos Vales. Mas antes de ser pastor, eu sou marido da minha esposa, chamada missionária Morgana, pai da Mel, da Ana, do Gabriel. E estou com o povo ali em Santana, fazendo a obra do Senhor e glorificando o nome dele. Amém? Glória a Deus. Pastor Marcos, quero convidar o senhor para o senhor dizer onde está a leitura desta noite. E Meu onde é irmão. que os irmãos podem meditar. Convido os irmãos que têm o exemplar da Bíblia na sua casa para abrir em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 9. Passagem bastante conhecida. E diz assim a palavra do Senhor. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação. E ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele. E voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Glória a Deus. Glória a Aleluia. Deus. Está com o senhor, pastor. Meus irmãos, essa passagem é bastante conhecida. Ela também faz parte do Evangelho Sinóticos. A gente vai ver também em Mateus, capítulo 8, do verso 5 em diante. Só que em Mateus, em Lucas, a gente vê um começo maior. Lucas se aprofunda mais no início. Em Mateus, se você for ler, você estiver em casa e tiver um exemplar, você vai ver que em Mateus tem um final maior. Ele foca muito no final. Mas a Bíblia fala que Jesus ensinando, ele passa a entrar em Cafarnaum. Ele entra numa cidade chamada Cafarnaum. E nessa cidade existia um centurião. Os irmãos sabem que centurião, ele é responsável por uma centúria, cerca de 100 homens. E naquela cidade, esse centurião, ele era autoridade romana naquele lugar. Roma colocou aquele homem para controlar o povo judeu. Só que esse centurião, ele usou de outra maneira de querer controlar o povo. Muitos centurião podiam escolher a violência, né? Sim. Impor a violência, fazer do jeito dele, porque ele era uma autoridade militar. Mas esse centurião, ele decidiu fazer de outra forma. Ele viu que o povo judeu, ele era muito movimentado, ele circulava pela religião. E ele teve a ideia de não bater de frente, mas se aliar com aquele povo naquilo que o povo mais apreciava, que era a religião. E ele fez uma sinagoga, construiu uma sinagoga, e o povo passou a estimar muito aquele homem. Já aplicando, para a gente ganhar tempo, hoje em dia também no nosso meio, também existe muito isso. As pessoas até não servem a Cristo. As pessoas até não querem obedecer a palavra do Senhor. Muitos.
mas porque fazem coisas para a igreja. Eu não queria tocar isso, mas o Espírito Santo é que comanda. Época de política, a gente vai ver muito esse ano. O camarada não é crente, ele não é... Mas porque ele faz algumas coisas para a igreja, eu não estou dizendo que a gente tem que recusar, as pessoas passam a admirar e colocar ele num patamar muito elevado. E a Bíblia fala que esse centurião, ele tinha um servo que ficou enfermo, ficou doente. E se você observar na Bíblia, isso é explícito que os anciões, os principais da sinagoga, eles não iam com Jesus. Eles não iam com a cara de Jesus. Provavelmente na escola sabatina de manhã, quando ele se reunia, o assunto principal era Jesus. Como é que a gente faz para parar esse homem? Como é que a gente faz para parar esse homem que diz que é profeta, que diz que é Deus? Como é que a gente faz para parar ele? Que ele está crescendo demais. Mas se você observar nessa passagem, o centurião manda quem ir lá atrás de Jesus? Manda os anciões dos judeus. E eles se sujeitam de uma maneira que eles vão até Jesus. Só que a abordagem deles para Jesus é uma abordagem totalmente diferente. Que ele chega assim e diz: olha, é digno que você vá lá e cure o servo do centurião. Porque ele é um homem digno. Sim. Veja, Jesus não era digno para aqueles homens, mas um estrangeiro, um italiano, um homem que era de Roma, que sujeitava o povo deles, para os anciões ele era digno. E Jesus diz assim, se você for ler também o relato que está em Mateus capítulo 8, Jesus disse: vamos, eu vou. Eu irei e farei. E Jesus indo a caminho para a casa do centurião. Aí o centurião realmente manda seus amigos e falar com Jesus. Porque os anciões, ele conhecia o centurião de longe, do que ele mostrava, da maneira que se vestia, da maneira que ele se portava no meio da sociedade, por ele ter feito uma sinagoga. Mas só quem me conhece, te conhece, é quem está com a gente dia a dia. É assim, verdade. E naquele momento, ele manda os amigos ir falar com Jesus. Versículo 6 diz assim: e foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno. O que eu quero dizer para mim e para você, para nós essa noite, glória a Deus. Tem muita gente se achando digno de alguma coisa. Tem muita gente achando, aleluia, que pode, que faz, que vai dar certo. Por quê? Porque eu sou digno. Mas quando Jesus se aproxima, meu irmão, quando Jesus está chegando perto de mim e de você, e todo aquele que chega perto de Jesus, ele vê, ele observa que ele não é digno de nada. E imagina o centurião, ele estava uma rua, duas perto da... Jesus estava uma rua, duas perto da casa do centurião. E quanto mais Jesus ia se aproximava, ele dizia, não, eu não sou digno que ele entre aqui. Eu não sou digno. Eu não sou digno que ele entre debaixo do meu telhado, não sou digno que ele entre na minha morada. Então, para os anciões, ele era digno. Mas ele sabia que ele não era. Se humilhou, né, pastor? Se humilhou. A gente tem, nessa passagem, algo bastante interessante, porque o centurião, ele tinha muitos homens assim, sujeitava a ele, ele servia. Mas quando ele se deparou com Jesus, Jesus chegou perto dele e disse, eu não sou digno. Eu não sou digno. E ele continua dizendo, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Essa passagem bastante conhecida, eu creio que os irmãos já pregaram, já ouviram alguém pregar, já foi tema de festividade, dizem uma palavra, e meu servo sarará. Mas o que admirou Jesus nesse relato não foi ele dizer uma palavra. Foi ele dizer, eu não sou digno. Se você quer chamar a atenção de Jesus, se você quer que ele lhe escute, se você tem alguma demanda a apresentar para ele, aprenda essa noite a saber chegar diante do Mestre.
É verdade. Pode alguém dizer a você que você é, que você faz, que você pode, mas você sabe que quando chega perto do mestre, ninguém é digno. Ninguém é digno. E foi aquilo que maravilhou Jesus, porque os judeus, eles se achavam dignos de ter o reino, de ter a promessa, de tudo para eles. Mas ele viu um homem ali naquele momento que podia comandar tudo. E sem conhecer Jesus, sem olhar para ele, sem estar perto, ele admitiu que ele não era digno de estar diante de Jesus. Glória a Deus. E mesmo ele sabendo que ele não era digno, mesmo assim, ele pediu. Ele disse, Senhor, dizeis uma palavra que o meu servo sarará. Porque eu também sou homem sujeito, aleluia. Sou homem sujeito à autoridade. E tenho soldados sob o meu poder. E digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faz isto, e ele faz. E Jesus ouvindo isso se maravilhou. Então você quer ter a fé, aleluia. Eu sei que existem vários tipos de fé. Se você olhar na internet, no mundo, você vê que cada um crê de um jeito, cada um tem uma fé, cada um. Mas a fé que chama a atenção de Jesus. Imagina Jesus numa multidão, porque Jesus só andava com a multidão ao redor dele. Sim. Entrando em Cafarnaum. O povo maravilhado com as E naquele momento ele para, escuta os amigos do centurião dizendo assim, ele não é digno que o Senhor entre embaixo do seu telhado. E Jesus olha assim, o povo diz, tá vendo essa fé? Tá vendo a fé desse homem? Nem Israel eu vi uma fé tão grande. Verdade. Porque ele mesmo sendo sujeito, mesmo ele tendo autoridade, ele admitiu que eu sou maior do que ele, eu sou o Senhor dele. Então que essa noite, meus irmãos, Glória a Deus. se você quer alcançar o coração do Senhor, se você, aleluia, quer tocar e quer a promessa, que você quer o milagre, que você quer aquilo que ele prometeu, que ele tem para você, comece admitindo que você não é digno. Eu não sou digno. Ninguém aqui é digno. Porque o único digno é ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Interessante que se a gente ler Jeremias capítulo 32, a Bíblia vai dizer que Deus falando com Jeremias, diz, Jeremias, tem alguma coisa maravilhosa demais para mim? Aí quando chega aqui no Evangelho, ele diz, agora eu achei uma coisa maravilhosa. Até aquele momento eu nunca tinha achado. Mas agora eu vi o que é maravilhoso aos meus olhos. Um homem que, mesmo podendo ter muita coisa, diante de mim, ele se humilhou. Ele viu que ele não era digno. Então que a gente venha ter misericórdia das pessoas, a gente venha ter compaixão, a gente venha ter mais amor. Principalmente quando alguém erra comigo e com você, porque você não é digno. Porque a gente tem que liberar o perdão. E nós somos perdoados. Porque nós não somos dignos. Mas o Senhor, Ele é digno. E Ele está falando essa noite. Quando você admitir que você não é digno, aí você pode ter autoridade e dizer, Senhor, dizeis uma palavra. Que é só com a palavra. Para aquele que se humilha para Jesus, é só uma palavra, aleluia. É verdade, glória a Deus. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua dificuldade, eu não sei aquilo que tu tem pedido ao Senhor, mas para Jesus é só uma palavra. Não precisa de muita coisa, não precisa de... É só uma palavra. Glória a Jesus. E naquele momento, Jesus olha para o povo e diz que nem Israel tem achado tanta fé. E voltando para casa, que foram enviados e acharam os seus servos sãos. Essa noite Jesus está falando, olhando para mim e para você, dizendo, a cura está pronta, a promessa já está garantida, a bênção já sei teu endereço. É só liberar uma palavra, mas primeiro eu quero que você admita que você não é digno. Glória a Deus. Porque como foi dito aqui, a gente quer fazer as coisas pela nossa força, pelo nosso intelecto, pelo que a gente sabe.
Mas chegamos num momento que a gente tem que colocar tudo de lado e dizer, Senhor, foi até aqui. Eu não sou digno. Mas o Senhor é digno, aleluia. Oh, glória. A Bíblia fala, meu irmão, para encerrar, que lá em Apocalipse, João fica muito triste porque perguntaram, quem é? Quem é que pode abrir o livro e desatar os 7 selos? E João triste, aí o ancião olha para ele e diz, levanta a cabeça, João. Existe um. Porque existe um, e ele está chegando agora. Ele é digno de desatar os 7 selos. Então, para Jesus não tem nada impossível. Glória a Eu não sei qual é a tua demanda, a tua petição, aquilo que tu vem implorando, pedindo ao Senhor, mas Ele pode fazer um milagre na tua vida. Glória a Deus. O impossível para Ele não é nada. Até o que já morreu, Ele pode voltar à vida. Glória a Deus. Só Ele pode mesmo. Só Ele pode, porque Ele é digno. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe cada um de nós. Poderosa palavra. Eu estava querendo debater até algumas coisas, mas eu estava me alimentando disso aqui também. Recebi da parte do Senhor nesta noite. E o que eu tinha acabado de falar se encaixou perfeitamente, pastor. Certo. Se encaixou perfeitamente, porque eu creio que naquela ilustração, eu acho que o menino soube pedir ao pai, ó. Eu acho que, não, você não botou toda a sua força não, você não pediu minha ajuda ainda, e já imaginou aquele menino dizendo, ah, pois tira o senhor. Ah, assim eu não vou tirar não. Então eu acho que aquele menino disse, ô painho, me ajuda, painho. Me ajuda aí. E às vezes, e o menino reconheceu que